A gente está acompanhando aí um crescimento, né, na área de infraestrutura e como você também mencionou, questão do recém-assinados contratos de concessão aqui no Paraná, o lote 1, o lote 2 e outras concessões que foram assinado contrato de concessão ano passado e concessões que em breve teremos leilões aí novos aí. E aí é toda uma cadeia de prestação de serviço, e aqui a gente falando a respeito da faixa de domínio, se tem alguma coisa irregular, a concessionária vai lá e dá notificação extrajudicial, ou para sair fora, ou para regularizar. E aí, por exemplo, eu fui notificado, estou irregular, ou quero regularizar algo que eu quero construir. Como é que funciona? Onde é que eu bato na porta para eu ter aprovação que eu posso construir as margens da faixa de domínio? Queria que tu falasse a respeito disso. Por exemplo, eu sou proprietário do terreno, quero fazer aqui, por exemplo, um atacadão aqui, e aí, na frente, tem a concessionária de rodovia. E aí eu fiquei sabendo que eu tenho que aprovar um projeto lá para os caras autorizar. E aí eu contratei o meu engenheiro aqui, o engenheiro de confiança, e aí esse engenheiro, o que ele tem que fazer para seguir todo o rito aí? Bom, Giovanni, assim, de uma maneira geral, independente de ser uma concessionária federal ou estadual, as diferenças são muito pequenas, então eu vou tentar falar em âmbitos mais gerais que acabam se encaixando para qualquer tipo, certo? Assim como se eu tenho, vamos supor, se eu tenho um imóvel dentro de uma cidade, aliás, eu tenho um terreno dentro de uma cidade, e eu vou construir um imóvel ali dentro para mim, uma residência, vamos pegar o mais simples, eu vou construir a minha residência ali. Eu preciso aprovar os projetos na prefeitura, para mim poder ter meu imóvel. É basicamente a mesma coisa, só que num âmbito um pouco mais, vamos dizer, talvez um pouco mais complexo para alguns, no que eu até entendo que não é mais complexo. Porque, por exemplo, eu não preciso apresentar um projeto arquitetônico para a concessionária. Então, o que acontece? Se eu tenho um imóvel lindeiro à rodovia e eu vou construir algum empreendimento e eu preciso ter acesso para a rodovia, vamos supor que eu não tenho acesso para dentro da cidade, meu único acesso vai ser pela rodovia. O que eu preciso fazer? Eu preciso entrar em contato com a concessionária, e aí, lógico, cada concessionária tem um setor específico para isso, né? Algumas concessionárias têm área de faixa de domínio agregada junto com o setor de projetos, como, por exemplo, é o nosso caso aqui, o setor de projetos cuida também da faixa de domínio. Em outros locais, a faixa de domínio é um pouco mais separada, então, independente. Eu tenho que entrar em contato com a concessionária, saber para quem que eu tenho que encaminhar os projetos, e aí eu preciso fazer os projetos necessários para aquele acesso. Eu preciso fazer um levantamento topográfico, aí eu preciso fazer um projeto de terraplanagem, é um projeto de engenharia completa, vamos chamar assim, que atende todas as disciplinas. Eu vou ter o projeto geométrico, terraplanagem, drenagem, sinalização, tudo que couber, pavimentação, tudo que couber ali, tudo que for necessário ali. Lógico, eu posso ter algum elemento ou outro que num acesso eu preciso ter, num outro eu posso não precisar daquele elemento. Ok, mas no geral, eu preciso apresentar para a concessionária, seguindo os trâmites da concessionária, que em se tratando de concessionária, ela, na verdade, ela apenas segue as normativas do poder concedente. Então, eu tenho que apresentar aqueles projetos conforme as normativas vigentes. Isso, por exemplo, quando o usuário entra em contato com a concessionária já informa o interessado que, olha, tu tem que seguir este manual, tu pega, por exemplo, concessionárias da NTT, tu vai seguir a portaria 028/2019 da NTT, que é uma portaria que trata exatamente em vários assuntos de projetos da concessionária, entre eles projetos que a gente chama projetos de terceiros. Lá dentro vai dizer, desde a cor da capa, como é que vem o nome do arquivo, a codificação do arquivo, o que deve ser apresentado, tipo, eu tenho, por exemplo, o volume 1, que é a parte de relatório, a parte escrita, vamos chamar assim, e eu tenho o volume 2, que é a parte dos desenhos. Então, tudo ali vai estar escrito, demonstrado o que eu preciso. E, lógico, na maioria das vezes, por rodovias federais, sempre, algumas estaduais também, os manuais que a gente usa são os manuais do antigo DNR, atual DENIT, né, que são os manuais de acesso a propriedades marginais, e todos os manuais de rodovia, manual de interseção, manual de travessias urbanas, e aí, a depender de onde eu tenho o meu empreendimento, o que eu vou precisar fazer, se é um acesso comum, se é um acesso mais complexo.
N situações vão poder ser apresentadas. Pode ser que o meu acesso seja classificado como um acesso que demanda um fluxo de tráfego muito grande na rodovia. Por exemplo, eu estou implantando ali um polo gerador de tráfego, né, um PGT, onde eu vou ter muitos veículos, e esses veículos vão acabar interferindo no nível de serviço da rodovia. Então, eu vou ter que apresentar um estudo de impacto de trânsito também junto com esse projeto, para demonstrar que, por exemplo, no horizonte de projeto, esse meu acesso não vai prejudicar o nível de serviço da rodovia. Então, aí são N situações, mas sempre seguindo normativas já pré-estabelecidas. Costumo dizer assim, eu gosto de deixar muito bem claro que muitas vezes a gente escuta, mas vocês ficam inventando coisas para a gente ter que gastar e tudo mais. A concessionária não inventa nada. O que a concessionária faz é seguir os trâmites já existentes, as normativas já existentes. Então não é nada, a concessionária está pedindo um relatório que eu não sei por que está. Porque em algum lugar lá dentro da norma diz que é obrigatório utilizar. Então é basicamente assim, tu é proprietário de um terreno lindeiro, entre em contato com a concessionária, com o DENIT, com o DER do teu estado e pergunte, olha, eu vou construir tal empreendimento. O que eu preciso apresentar? Com certeza ele vai te mostrar a relação de normativos a serem seguidos, quais são os trâmites, o que tu precisa, prazos e tudo mais. E se tu seguir isso bem certinho, não vai ter problema para aprovar. Bom, essas informações ficam no site das concessionárias para consulta? Como é que faz esse checklist todo? A maioria tem, Giovanni. A maioria das concessionárias, eu não vou dizer todas, lógico que eu não conheço todos os sites de todas as concessionárias, mas a maioria tem sim lá todos esses trâmites. Tá? Tem, por exemplo, vou dar um exemplo que é o mais fácil do nosso caso, no nosso site, e nem estou dizendo que o nosso é o melhor, tá? Existem diferenças e diferenças. Mas no nosso site nós temos, por exemplo, para qual e-mail tu manda um determinado tipo de projeto. Por exemplo, se eu quero um acesso, eu tenho lá que tu manda para o e-mail acessos, parará, lá o nome do e-mail. Se eu tenho uma ocupação, e essa ocupação pode ser uma fibra ótica, um poste de energia, uma tubulação de água, eu mando para o e-mail ocupações, tal. Então, lá tem explicado para cada assunto um breve resumo do que eu devo apresentar, uma lista dos principais normativos, lógico, é impossível falar todos, mas eu tenho pelo menos os principais normativos, que se tu seguir aquilo lá e conversar com a concessionária, isso eu costumo dizer para todo mundo que sempre que entra em contato. Ligue para a gente, converse com a gente, porque muitas vezes uma conversa de 5, 10, 15, meia hora numa reunião que precisa ser feita, mesmo que seja uma reunião online, tu consegue economizar um tempo, porque muitas vezes tu vai lá, contrata um engenheiro, o engenheiro vai lá, faz todo o projeto, apresenta um monte de informações para a concessionária, e muitas vezes aquele acesso naquele local ele não é aceito daquela maneira, ele é incompatível com o local muitas vezes. Então, te deu todo um trabalho, desenvolveu geométrico, terraplanagem, pavimentação, sinalização, e acaba tendo que mudar lá no geométrico. E aí, quando tu mudou o geométrico, tu vai ter que mudar pavimento, tu vai ter que mudar drenagem, aí atrasa tudo. Então, atrasa tudo que muitas vezes já estava para ser aprovado, tu tem que começar de novo. Então, essa questão aí do tempo de aprovação depende muito de como é organizado essas informações lá e alinhado, né? Lógico, as concessionárias têm um prazo para fazer uma análise, só que o problema é, se esse projeto vier redondinho, a possibilidade de já na primeira análise o projeto já sair aprovado que eu digo assim, né, ok, a concessionária aprova, vai para o poder concedente autoriza, isso já fica muito mais fácil do que ficar naquele vai e vem, e muitas vezes leva aí 6 meses, 1 ano, e a pessoa não consegue sair do local. E quem aprova é a concessionária ou é o poder concedente, o projeto? Na verdade, os dois. As concessionárias são as responsáveis pela análise técnica do projeto. Ou seja, a concessionária ela é obrigada a ser a primeira a receber. Muitas vezes as pessoas tentam, não, eu vou já mandar direto para, por exemplo, no nosso caso, para a NTT, porque a NTT já vai resolver. Infelizmente, a pessoa só perdeu tempo, porque ela mandou para a NTT, depois que recebeu, ela pega esse projeto e encaminha para a concessionária, e aí a concessionária tem um prazo normal que ela teria para fazer análise. No caso das concessões federais, nós temos 30 dias para fazer essa análise, certo? Até 30 dias para fazer a análise, e aí,
Quando esse projeto, vamos supor que esse projeto esteja aprovado. Se esse projeto está aprovado, a concessionária fez toda a análise técnica de todos os elementos técnicos do projeto, está tudo certo, ela está atendendo às normas, a gente pega esse projeto, encaminha para a NTT, junto com outros documentos que são de obrigação da própria concessionária, né, um parecer técnico, uma declaração de veracidade e tudo mais. A gente pega esses documentos, encaminha, no caso, para a NTT, para o poder concedente, aí ele faz um checklist de tudo aquilo que ele recebeu, para ver se a concessionária realmente estava correta na sua análise, e estando correto, ele emite uma portaria, né? Aí vai variar muito de cada local, né? De nome de documento, mas no nosso caso sai uma portaria no Diário Oficial da União, e aí a NTT encaminha para a concessionária um ofício informando desta aprovação, e aí a concessionária faz o restante dos trâmites, que nada mais são do que fazer a assinatura de um contrato de permissão de uso com um lindeiro, né? Ou seja, dentro desse contrato vão constar as cláusulas lá que vão reger esta utilização. Além das informações da portaria, existem outras informações legais de obrigações e deveres de cada parte, prazo de obra, quem é o responsável pela manutenção, quem é o responsável pela conservação, quem é que implanta, quem faz isso, quem faz aquilo. Fica tudo bem descrito dentro desse documento, e aí as partes interessadas assinam, e aí o interessado está autorizado a executar essa obra em campo. Então, a autorização, na verdade, é técnica pela concessionária, aprovação técnica pela concessionária e autorização pelo poder concedente.